E aí, galera? Belezinha? Sussu, como vão? Estão indo? Então vamos lá. Vamos começar a falar das relações de massa. Vamos falar da massa de um átomo, da massa de uma molécula ou de um composto iônico. Depois a gente vai falar das formas de relacionar essas massas, da massa de um conjunto de átomos ou de moléculas. A gente vai entrar agora num assunto que a gente chama de cálculo estequiométrico. Então a gente vai começar falando das relações de massa e aí mais pra frente a gente vai aprender a brincar com essas grandezas em uma reação química. Beleza? Hoje a gente vai falar dos dois conceitos mais simples quando a gente fala em massa na química, que é a massa atômica e a massa molecular. Massa atômica, galera, daqui a pouco eu vou falar dela mais especificamente, mas já adianto para vocês que é a massa de um átomo. Dá uma olhada no nome, massa atômica, é a massa de um átomo. E a massa molecular é a massa de uma molécula. Aqui a gente está estendendo a palavra molécula a todas as substâncias, beleza? Formadas por mais de um átomo. Pode ser um composto iônico, pode ser uma molécula, pode ser um pedaço de uma substância metálica. Aqui a gente dá uma licença poética para usar a palavra molécula para outros tipos de substância que não tenham ligação covalente. Mas beleza. Antes de eu falar de cada um desses tipos de massas, é legal eu comentar com vocês rapidinho a respeito da unidade de medida de massa que a gente vai usar para massa atômica e para massa molecular. Na química, galera, a gente vai usar o grama em algum momento? Vai. Daqui a pouquinho a gente vai usar o grama. Mas por enquanto, a gente vai usar uma unidade específica para os compostos químicos, que é a unidade de massa atômica. Por que a gente precisa usar essa unidade específica, galera? Quando a gente fala em átomos ou em moléculas, a gente está falando em coisas muito pequenininhas, mas tão pequenininhas que eu não consigo nem ver, nem a olho nu e nem em um microscópio. Quando eu falo de átomo, eu estou falando de uma coisa muito pequena. É complicado eu trabalhar a massa de um átomo, que é uma coisa muito pequena, usando o grama, o quilograma, o miligrama que seja. Como nós temos para unidades de medida, as unidades de medida que a gente usa normalmente, elas são grandes para falar de átomos e moléculas, foi criada uma unidade específica para falar da massa de um átomo. A unidade que a gente fala é a unidade de massa atômica. Essa unidade ela foi estabelecida a partir do átomo de carbono de número de massa 12. Nós temos mais de um tipo de átomo de carbono. Nós temos o carbono 12 e o carbono 14, que são isótopos. O carbono 12 ele é muito mais abundante na Terra. Por isso, foi utilizado o isótopo 12 do carbono para servir como padrão para a construção dessa unidade de massa atômica. Então a galera foi lá, dividiu o átomo de carbono em 12 pedacinhos, pegou um pedaço desses 12 e chamou esse um pedaço de um U, ou uma unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica é o que a gente vai usar para falar das massas dos átomos e das massas das moléculas, beleza? Então foi uma unidade criada especialmente para falar de grandezas químicas, porque átomos e moléculas são entidades muito pequenininhas. É difícil trabalhar com as unidades de massa que a gente está acostumado, que é o grama, o quilograma, o miligrama, enfim. Então a
partir de agora, a gente vai falar das massas atômica e molecular, sempre usando como unidade dessas massas o U, que é chamado de unidade de massa atômica, beleza? Mais pra frente, a gente vai converter esse U em grama. A gente vai fazer uma manobrinha matemática e aí a gente vai poder passar a utilizar o grama ao invés da unidade de massa atômica, beleza? Por enquanto, vamos usar o U. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa primeira grandeza, que é a massa atômica, que nós simbolizamos por Ma maiúsculo. A massa atômica, como eu já falei para vocês, ela é a massa de um átomo, um único átomo, beleza? Mais pra frente a gente vai ver a massa do conjunto de átomos. Mas a massa atômica é a massa de um átomo, beleza? Se eu estou falando da massa de um átomo, a unidade que vai ser expressa, que eu vou usar para massa atômica, é o U, unidade de massa atômica. Onde nós encontramos esses valores de massa atômica, galera? A gente tem aí, conhecidos atualmente, 119 elementos químicos. Imagina ter que lembrar do valor de massa atômica dos 119 elementos químicos. Não rola. Tá? A gente não precisa decorar valor de massa atômica de nenhum elemento. Onde a gente encontra esses valores da massa de um átomo? Na tabela periódica. Para isso, pegue a sua tabela. Tá? Onde nós encontramos o valor de massa atômica na tabela periódica? Vai variar de tabela para tabela. Tá? Sempre, galera, que vocês pegarem uma tabela periódica que vocês não estão acostumados, deem uma olhada na legenda que fica no cantinho. Eu já comentei em aulas passadas, tá, que a gente tem a convenção, é convencionado colocar o número atômico embaixo e o número de massa ou a massa atômica em cima, quando eu escrevo o símbolo de um elemento químico na tabela. Isso eu já falei para vocês. Mas nem sempre a tabela segue essa convenção. Então, tá com dúvida? Olha na legenda. A minha tabela aqui, por exemplo, ela traz tanto número atômico quanto massa atômica em cima. Lembrando vocês que massa atômica é diferente de número de massa. Número de massa é soma de partículas, prótons mais nêutrons. Massa atômica é a massa total do átomo, incluindo massa de elétron. Tá? Os valores são muito próximos, muito próximos. Tá? Mas normalmente a massa atômica tem um valor quebradinho. A gente arredonda esse valor para facilitar cálculo, mas ele aparece valor quebradinho. O número de massa, não. Como é somatório de partículas, ele é um valor inteiro. Beleza? Então, só lembrando essa diferença. E aí, quando você quiser saber a massa atômica de algum elemento, você vai na sua tabela. Ou em algum exercício, o exercício pode fornecer esse valor. Beleza? Exemplos aqui, galera. Só para a gente ter noção, ó. Hidrogênio, oxigênio, cloro, carbono. Quem mais nós podemos colocar aqui? Vou pôr o molibdênio, vou pôr o cálcio. Todos os valores das massas atômicas desses caras a gente encontra na tabela. Então, hidrogênio, se eu for lá na minha tabela, a minha traz 1,01. Pode arredondar? Pode, galera, pode. Só cuidado quando você estiver resolvendo um exercício e o exercício der o valor da massa atômica. Se ele der o valor quebrado, usa o quebrado que ele deu. Se não, pode arredondar tranquilamente. Então, aqui está 1,01.
mas eu posso usar um U. Oxigênio, 16 U. Cloro, 35,5 U. Ah, eu posso arredondar o cloro? Não, Jacu, não dá para você arredondar esse meio aqui, né? A gente arredonda dependendo do bom senso. Então, aqui não arredonda. Carbono, 12 U. Molibdênio, deixa eu achar o molibdênio, 96 U. Ninguém precisa decorar nada, tem tabela. E o cálcio, 40 U. Belezinha? Essa informação aqui, essa relação unidade de massa atômica e grama, é só para vocês terem uma noção do quão pequeno é um átomo, galera. Então, o hidrogênio, que é o nosso menor elemento químico, que a massa dele é 1 U. Se eu quiser saber quanto que o hidrogênio tem em gramas, ó, 1 U tem o equivalente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ó como é difícil trabalhar com grama quando eu estou falando de massa de átomo e molécula. Por isso que a gente usa o U. Sussu? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da média ponderada para eu chegar nesses valores de massas atômicas que estão na tabela periódica. Então vamos lá. Vamos falar da média ponderada. Nós temos, galera, isso já foi falado também em aulas anteriores, diferentes isótopos. Então, falei agora há pouco do próprio carbono. A gente conhece o carbono de massa 12 e o carbono de massa 14. A gente conhece o oxigênio de massa 15, massa 16 e massa 17. A gente conhece o enxofre 2, enxofre 8. Tá? Nós temos vários isótopos de massas diferentes e mesmo número atômico. Como eu vou saber, então, qual dessas massas eu vou usar para representar na tabela periódica? Por que a massa do carbono aqui está 12 e não 14, se eu tenho carbono 14? Porque a do oxigênio está 16, se eu tenho 15 ou 17? Porque a massa que está representada na tabela é uma somatória das massas de todos os isótopos daquele elemento, se houverem isótopos, tá? Levando em consideração a abundância desses isótopos na Terra. Então, se está aparecendo oxigênio com massa 16, significa que a quantidade de isótopo do oxigênio 16 presente na Terra é muito maior do que do oxigênio 17 e do oxigênio 15. Mas, para fazer isso, para calcular essa massa que vai para a tabela, a gente usa a média ponderada das massas dos diferentes isótopos, beleza? De que maneira, galera? Vou montar um quadrinho aqui para vocês, para a gente fazer a média ponderada. Média ponderada é a média que a gente usa normalmente para calcular nota na escola, tá? Onde você leva em consideração a nota da avaliação e o peso que aquela avaliação tem na média final do bimestre, do trimestre, enfim, da sua nota final, beleza? Mas a gente vai fazer. Deixa eu colocar uma tabelinha aqui dos isótopos, a massa
do isótopo e a abundância desse isótopo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o oxigênio 15, o oxigênio 16 e o oxigênio 17. Então, a massa do oxigênio 15, vou pôr um valorzinho bem específico, tá? 15,9949 unidades de massa atômica. 16,9990 e o 17,9990 E a abundância, a participação, a porcentagem de cada um desses isótopos na Terra. Então, o 16. Gente, aqui é 16, 17, 18. O que eu estou falando oxigênio 15? Estou fritando. Pronto, tá certo aqui. 16,99,76%. 17, 0,04% e o 18, 0,20%. Então, nós temos o valor da massa de cada um dos 3 isótopos do oxigênio e a abundância desses 3 isótopos na Terra. Se eu quiser saber qual a massa que eu utilizo para colocar na tabela, eu tenho que fazer uma média ponderada. Então, a massa atômica vai ser a somatória das massas dos 3 isótopos multiplicadas pela sua porcentagem. Como nós estamos trabalhando com porcentagem, eu vou dividir depois tudo por 100, beleza? Então aqui, ó, massa do oxigênio 16, 15,9949, multiplico esse valor pela porcentagem que ele aparece, 99,76, mais 16,9990 vezes a porcentagem do isótopo do oxigênio 17. E por fim o oxigênio 18, a massa dele vezes a porcentagem. Como estamos usando os valores em porcentagem, divide todo mundo por 100. É dessa maneira que a gente faz o cálculo da média ponderada. A gente multiplica a massa do isótopo vezes a sua abundância, faz a somatória, né, dependendo de quantos isótopos a gente tem, e aí divide todo mundo por 100. Se nós fizermos essa continha, que eu já fiz para adiantar o processo, vai dar 15,9994. Óbvio que vai dar o valor mais próximo de 16, porque é um valor que está contribuindo com 99%, né? Onde nós podemos arredondar tranquilamente para 16U. Por isso que é o 16 que aparece como massa atômica do oxigênio, e não 17 nem 18. Beleza? Massa atômica. Sussu? Dúvida? Tabela. Vamos falar agora rapidinho para finalizar da massa molecular. Beleza? Então, a massa molecular é sussu, é rápido. A massa molecular, que a gente representa pelo emão. A massa molecular, como o nome está falando, é a massa de uma molécula.
molécula. E aqui molécula eu estou ampliando para composto iônico, para substância metálica, tá? Independente do tipo de ligação. Se é um aglomerado de átomos, tá valendo. A unidade também vai ser a unidade de massa atômica, galera. Por quê? Porque a massa molecular, a massa de uma molécula, ela é a soma das massas atômicas dos átomos que formam essa molécula. Então, se massa atômica é dada em unidade de massa atômica, consequentemente, massa molecular também. Beleza? Vamos aos exemplos, que é sussu. Então, vou pegar aqui a água e vou pegar o ácido carbônico. Para eu fazer a massa molecular, eu preciso somar as massas de cada elemento que forma a minha molécula, levando em consideração o número de átomos desses elementos. Então, eu começo com o hidrogênio. H2O tem um hidrogênio e tem oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula de água? 2. Átomos de oxigênio, eu tenho 1. Vou multiplicar a quantidade de átomos pela massa atômica. A gente acabou de ver que a massa atômica do hidrogênio é 1U. Então, aqui vai dar 2U. E a massa atômica do oxigênio, nós até calculamos a média ponderada, 16U. A massa atômica da água vai ser a soma, galera. 2 mais 16, 18. Então, a massa molecular da água, 18U. Beleza? H2CO3, segundo exemplo. Mesma coisa. Ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 átomo de carbono e eu tenho 3 átomos de oxigênio. Massa atômica do hidrogênio, 1U. Massa atômica do carbono, 12U. Massa atômica do oxigênio, 16U. Então, aqui dá 2, aqui dá 12 e aqui dá 48. Agora é só somar, galera. 10, 12 foi 1. Tá certo. 62. Então, a massa molecular do H2CO3, 62U. Beleza, galera? Massa atômica vai na tabela, encontra o valor, e massa molecular é só fazer a somatória das massas atômicas dos elementos que formam a molécula, levando em consideração o número de átomos de cada elemento. Tranquilo? Próxima aula a gente vai falar da massa molar, do mol e das relações entre essas 3 grandezas. Beleza? Beijinhos, até a próxima!